Olá pessoal, eu sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar aqui sobre a segunda parte da nossa aula sobre relações sociais e conflitos no campo. Então, dentro de instantes. Então pessoal, na aula passada nós falamos sobre a questão da reforma agrária por último, né? Naquela questão que eu falei para vocês sobre a relação entre IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, aí no caso era o municipal, e a questão, né, da concentração de terras. Aqui nessa aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou falar para vocês do conceito de camponês, né? Porque é o seguinte, né, o que é um camponês? Essa é a questão. Então, toda vez que a gente pensa no termo camponês, o que vem na nossa cabeça? A gente sempre pensa na realidade europeia, né? Então, a gente pensa num camponês como alguém que trabalhou lá no feudalismo, como alguém lá da Rússia, né? Então, a gente não pensa num camponês quando fala sobre as realidades latino-americanas e a realidade brasileira, inclusive. Mas o que a gente vai entender aqui agora, pessoal, é que ser camponês depende de uma série de fatores, né? Então, dependendo aí da forma como forem preenchidos esses fatores, você pode ser um camponês ou não, se você for um trabalhador rural. O que acontece? Então, no Brasil, aqui nós tivemos alguns sociólogos que falaram sobre isso. Então, Caio Prado Júnior foi um deles, Celso Furtado foi um deles também. Se a gente pegar lá nos anos 20 e anos 30, alguns comunistas, né, do partido aí conhecido como PCB, né, Partido Comunista do Brasil, também pensaram nisso. Enfim, vários autores aí já falaram sobre essa questão aí do campesinato, né, se ele existe ou não no Brasil. Bom, pessoal, então, como que a gente vai tratar isso? Aqui nessa aula eu vou partir, pessoal, do conceito que é de um texto do Otávio Guilherme Velho, depois eu vou deixar a referência lá nos créditos, né? Porque tem um capítulo muito interessante dele que ele fala sobre o conceito de camponês, né? Então, partindo aí dos estudos que já foram feitos por autores mais conhecidos, então o Otávio Guilherme Velho, que tem um texto importantíssimo aí na sociologia que trata sobre essa questão do camponês, ele traz uma esquematização sobre isso, né? Então, como seria essa esquematização aí do Otávio Guilherme Velho? Então, pessoal, é o seguinte, primeira coisa, o que caracteriza um camponês, em primeiro lugar, é um apego maior à terra. Então, o camponês, quanto mais apegado ao terreno onde ele estiver, mais ele é camponês, né? Então, quanto mais o trabalhador rural tiver essa ligação ali com o meio, então ele tem uma chance maior de ser considerado um camponês. Mas não é só isso, porque existem outros fatores também, né? Bom, a segunda coisa aqui, pessoal, é o seguinte, quanto menos a mão de obra é integrada, ou seja, ali num conjunto de muitos outros trabalhadores do campo, quanto menos há essa integração dessa mão de obra com esses outros trabalhadores, mais ele é também considerado um camponês, né? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é quanto menos o trabalhador se integra a um sistema nacional, também mais chance dele ser camponês, porque aí dá esse caráter de independência para ele, um caráter autônomo, é isso que tem que ficar claro. Então, essas aí são características que fazem a existência do camponês, tá? Então, o camponês ele é caracterizado então pelo maior apego à terra, por uma menor integração com o resto da mão de obra e também com uma menor integração a um sistema nacional ali que está posto. Então, estes aí são os três fatores que fazem ser um camponês. Continuando aí a caracterização do Otávio Velho, ele vai dizer o seguinte, que quanto menos apego à terra, aí a gente já vai ter outra situação, que vai ser do trabalhador proletário rural. Então, o proletário rural já vai ter uma situação diferente do camponês. Então, quanto menos apego ele tiver à terra, maior chance ele de ser um proletário rural. Outra coisa, aí, no caso do proletário rural, ele depende mais da integração com outros trabalhadores. Então, quanto maior essa integração, mais ele é proletário e menos ele é camponês. E, em terceiro lugar, mais ele pertence a um sistema nacional. Então, esses três fatores, pessoal, fazem com que exista o proletário rural, tá? Então, o proletário rural ele está num polo oposto do camponês. Então, enquanto o camponês ele é autônomo, né, o proletário rural não.
Então, quanto mais autônomo é o trabalhador rural, mais ele é camponês, né, e mais controle sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio tempo, seu destino ele tem. Enquanto o proletário rural não tem isso. O proletário rural ele está ali numa situação em que depende de um trabalho provavelmente assalariado. Então, essa é a diferença. Então, o assalariamento do campo distingue um proletário rural de um camponês. Então, se a gente pensar na história do capitalismo, o que acontece? As relações do campo elas vão se proletarizando. Se a gente pensar lá antes da Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo. Então, havia camponeses, os camponeses eles tinham maior controle sobre suas vidas. À medida que foi avançando o processo de proletarização no campo inglês, lá nos séculos XVI, XVII até o XVIII, mais esse trabalhador do campo foi se tornando proletário rural, né? Então, uma realidade que acontece todas as vezes então que o capitalismo vai assalariando as relações do campo, né? Porque a característica aí básica do capitalismo, uma das é o assalariamento, né? Então, quanto mais se depende do salário, mais capitalista se está se tornando ali aquela situação. Para ficar claro, pessoal, o que acontece? Um outro polo utilizado aí pelo Otávio Guilherme Velho é opor essas duas categorias, economia de mercado versus economia de subsistência. Então, o camponês, onde ele está nisso daí? Ele está na economia de subsistência, porque a economia dele é voltada para o seu próprio interesse. E aí, quanto mais as relações vão se proletarizando, mais elas vão avançando no sentido do capitalismo, vão se tornando então relações tomadas pela economia de mercado. Então nós temos esses dois polos que podem variar aí ao longo da história de um país, né? Então, quanto mais desenvolvidas estão essas relações capitalistas no campo, mais vai se tornar uma economia de mercado. E aí, mais economia de subsistência quando não estão tomadas aí pelas relações capitalistas, né? Bom, então, pessoal, o que acontece? Não quer dizer que se não estão tomadas pelas relações capitalistas, que vão necessariamente ser socialistas. Isso tem que ficar claro, que pode ser que seja uma coisa anterior ao capitalismo, né? A gente não pode achar que tudo que não é capitalismo é socialismo, tá? Pode ser que seja feudalismo, pode ser que seja parecido com feudalismo. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter aí nesses conceitos. Então, né, uma outra questão importante aí, no mesmo livro que eu vou citar para vocês, tem um texto aí do Ciro Flammarion Cardoso, que não é exatamente esse título que está aqui, porque o título é mais parecido com a brecha camponesa no sistema escravista das Américas, mas eu vou colocar o título certinho lá para vocês olharem. É o seguinte, havia a possibilidade então dos escravos aqui das Américas serem camponeses? Então essa é a questão. O Ciro Flammarion Cardoso, pessoal, vai mostrar o seguinte, que isso vai depender da posse de uma parcela da terra. Ou seja, se o camponês tinha acesso a uma parcela de terra, e o que é posse aqui, que tem que ficar claro, é o uso, tá, da terra. Posse não é a mesma coisa que a propriedade, isso tem que ficar bastante claro. Então, quanto mais o camponês tem acesso a essa posse de terra, de uma forma independente, né, e no caso o escravo, ele pode ser considerado então um camponês. Então, isso aconteceu, Ciro Flammarion Cardoso vai mostrar vários exemplos, aconteceu na escravidão nos Estados Unidos, aconteceu na escravidão das Antilhas, né, nas ilhas ali controladas pela Inglaterra, aconteceu em alguns momentos até mesmo aqui no Brasil, onde? Nos quilombos, né? Então nos quilombos era possível, por quê? Porque os camponeses dentro dos quilombos, eles tinham ali a sua agricultura de subsistência, né, os escravos no caso, né, os fugitivos aí, que saíam então dos engenhos, iam para os quilombos e lá faziam uma economia própria. Então, eram camponeses nesse momento, tá? No momento em que eles tinham uma posse sobre a terra, ou seja, uma independência no uso da terra, e aí eles se tornavam então camponeses. Então, pessoal, isso foi uma realidade existente aqui na América, né? Então, os escravos podiam ser camponeses, por isso que o Ciro Flammarion Cardoso vai chamar isso de brecha camponesa no sistema escravista. Então, vejam só, depende muito da situação em que os trabalhadores estão passando, né? Então, ele pode ser mais proletário rural ou ele pode ser um camponês, tá? Então, quanto mais independente ele for no uso da terra,
mais ele é camponês. Quanto menos independente, mais ele é proletário rural, né? Aí dentro da situação do escravo, o que acontece? Quando ele pode usar a terra ali de uma forma independente para plantar aquilo que ele deseja plantar, sem o controle do senhor de engenho, sem o controle do capataz, ele ali naquele momento é camponês. Então vejam que a situação varia, né? Dentro do sistema escravista nós temos uma brecha camponesa. Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua então com algum outro assunto. Então é isso, obrigado e até a próxima.